Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos bater aí um papo sobre essas últimas novidades aí do Vasco da Gama, né? Essas especulações sobre o sorteio da Copa do Brasil e sobre também, a gente vai bater um papo rápido inicialmente sobre o Vasco e Atlético Mineiro. Mais um jogo em que o Vasco joga bem, mas não consegue, de fato, concluir a gol. O Vasco consegue ali um pênalti com o Verratti no primeiro tempo, mas o Vasco, fora isso, ele não consegue mais concluir a gol. É impressionante como essa equipe ela tem uma deficiência em ser decisiva, né? Então, os jogadores que eram para ser decisivos não são, né? Então, Verratti não tem sido mais decisivo em muitos momentos. O Coutinho ele perde uma bola que, meus amigos, um cara que ganha 1,5 milhão não pode perder aquele gol. Ele perdeu um gol ali na frente do Everton, não me lembro o nome do goleiro do Atlético, mas ele perde um gol que é inadmissível um jogador que ganha 1,5 milhão perder. E a gente, claro, não quer aqui falar do rival, obviamente, mas nós temos rivais que têm jogadores que decidem, né? Apesar dos jogadores terem histórico de lesão, assim como o Felipe Coutinho, vira e mexe tem uma lesão, mas os jogadores quando entram eles vão e decidem, eles têm uma bola, um passe que realmente deixa o companheiro ali pronto para fazer o gol. Ou então eles decidem num chute, né, que vira o placar ou que dá a vitória para os seus times. E o Felipe Coutinho ele não consegue ser ainda esse cara, esse protagonista. Então o Felipe Coutinho ele perde um gol ali que ele não pode perder. É verdade que ele ficou muito irritado com o Verratti também, pela movimentação que o Verratti acaba tendo, desistindo da jogada. Só que ele perdeu a chance de dar 3 pontos para o Vasco. A verdade é essa. Só que a gente cobra muito pouco o Felipe Coutinho, porque as pessoas, eu acho que o torcedor vascaíno, ele de certa forma tem um certo medo que o jogador saia. E a gente não pode ter medo de nenhum jogador, e nenhum jogador que possa sair, ou que fique chateado com a torcida. Isso não pode existir, né? A verdade é que o Vasco, ele não pode ser dependente de nenhum jogador. Então o Felipe Coutinho, sinto muito, você ganhou 1,5 milhão, você tem que fazer aquele gol. Você não pode perder aquele gol. Verratti ganha quase 1 milhão. Não pode estar jogando mal da forma como está jogando. É claro, circunstâncias acontecem, mais fases acontecem, mas não temos tempo. A verdade é essa. O Vasco ele não tem tempo. A respeito da próxima partida, que será contra o Santos, o Verratti está suspenso, né? Tomou o 3º cartão, então ele não joga contra o Santos. E muitos têm falado que o Ryan deve ser improvisado como um falso 9. Eu acho totalmente errado isso. Eu acho que como nós temos o David deveria ser o nosso falso 9 e o Ryan pela esquerda. O Ryan tem demonstrado um potencial muito grande jogando pela ponta. Então, continuar com o Ryan pela esquerda, até porque a zaga do Santos não é confiável. Então, o Ryan, que tem uma força física e um arranque excelente pela esquerda. DVD, que tem uma força física e sabe fazer a parede do pivô. Ele jogou por muitas vezes de falso 9 no Internacional. Então ele sabe fazer essa movimentação e também sabe fazer um pivô, que seria importante para o Vasco. E tem essa aproximação do Felipe Coutinho e o Nuno pela esquerda. Então o Vasco, dessa forma, ele consegue fazer com que os jogadores se aproximem mais no ataque, talvez gerando novas ocasiões de ataque mais efetivas, podemos ver assim. Eu acho o David jogando de falso 9 seria o ideal nesse momento em que o Verratti não está jogando. Muitos querem o Ryan, e aí colocariam o Puma como ponta direita, que eu também não me oponho ao Puma como ponta direita, fazendo a dobradinha com o Paulo Henrique, só que o Ryan ele vem jogando melhor que o Puma. Tá? O Ryan vem jogando melhor que o Puma pela ponta. Então eu não colocaria o Puma nesse momento. Talvez no segundo tempo, ali eu colocaria Puma no lugar do Ryan, caso ele cansasse muito. Os jogadores do Vasco vêm cansando. Agora é óbvio, a gente tem também uma semana de folga. Então, talvez uma recuperação física aconteça de uma forma melhor com o Vasco da Gama. Vamos pegar o Botafogo na Copa do Brasil, né? Nosso adversário caseiro, digamos assim. Ficaremos no Rio de Janeiro, então vamos evitar uma viagem, né? Já temos a viagem contra o Sport, né? E até a pausa aí para a data FIFA.
E depois teremos o jogo de volta, talvez no Newton Santos, né? Não sabemos ainda se Vasco e Botafogo vão fazer 2 jogos no Maracanã, ou se o primeiro jogo será em São Januário e o segundo jogo será no Newton Santos. Eu, como torcedor, claro, como apaixonado pelo futebol carioca, eu gostaria que os 2 jogos fossem no Maracanã. Eu acho que tanto em questão de renda, quanto em questão de, por ser um clássico, né, seria interessante o Vasco, claro, com uma esmagadora maioria em presença no Maracanã, como sempre acontece, né? Então seria, para mim, melhor, e também evitaria do Vasco jogar em um campo sintético. Os jogadores não gostam, muitos não gostam de jogar, e Felipe Coutinho é um dos que não gostam de jogar em gramado sintético. Para evitar qualquer tipo de lesão seria muito bom. Então o Vasco jogando 2 jogos no Maracanã seria para mim a melhor saída, para evitar também esse tipo de situação, né? E a gente agora vai comentar um pouco sobre essa possível saída do João Vitor, né? O João Vitor, a gente aqui no canal tem falado bastante que ele não é um jogador que deveria estar no Vasco da Gama, ele não é um jogador que merece vestir a camisa do Vasco da Gama. É um cara totalmente debochado, totalmente arrogante com os torcedores, tá? Então a gente viu a forma como ele trata o torcedor, né? Com risinho, querendo argumentar, sendo que está totalmente errado. Então, provavelmente o Vasco tem aí uma saída do João Vitor para se não me engano, o CSKA, tá? Ou um outro time aí da Ucrânia ou da Rússia, algo assim. A saída do João Vitor, para mim, ela é fundamental, tá? Principalmente para você trazer um outro zagueiro de uma melhor qualidade, por questão de salário. O João Vitor ganha aí por volta de 900 a 920 mil reais por mês. O Vasco, se não me engano, se livra de uma dívida, tá? Ainda vai pagar, se não me engano, o Vasco vai receber 28 milhões de dívida do João Vitor, mas ele deve, quer dizer, ele vai receber, né, em transferência, e ele deve 30, né? Então o Vasco vai ficar aí com uma dívida de 2 milhões, mas é melhor uma dívida de 2 milhões do que uma dívida de 30, né? Então o Vasco abate aí grande parte desse pagamento do João Vitor. Ele necessita trazer um zagueiro. Na verdade, ele necessita trazer 2 zagueiros, né? Dizem, algumas fontes aí do Vasco, dizem que o Vasco está negociando com 6 jogadores nessa janela. E aí entra o ponto. O Vasco pode estar negociando com 6 jogadores. Se ele vai conseguir trazer 6 jogadores é outra história. Mas o Vasco necessita de 2 zagueiros para serem titulares nessa equipe do Vasco. O Vasco precisa ter uma defesa menos vazada no campeonato, e é uma deficiência do Diniz. O Diniz é uma equipe, constrói equipes que são vazadas facilmente, tá? Então, se não me engano, o Fluminense do ano passado tinha a média de 2 gols por partida, ou 1 gol por partida, algo assim. Então é bem preocupante essa questão de um time que precisa sair da zona de rebaixamento. E o primeiro ponto de um time que precisa sair da zona de rebaixamento é ele parar de sofrer gols. O Vasco sofreu um gol com 38 segundos de partida. O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Então nós temos grandes problemas a serem resolvidos. Um grande pepino para o Fernando Diniz resolver. Não vejo uma saída do Fernando Diniz nesse primeiro momento. Talvez, se o Vasco não ganhar esses próximos jogos e for eliminado da Copa do Brasil, talvez aí se torne uma situação insustentável para o Fernando Diniz. E esperamos que isso não aconteça. Esperamos que esse time possa reagir, principalmente com a saída desses jogadores que não merecem vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Então eu fico por aqui. Esse vídeo foi mais curtinho hoje, porém com essas atualizações, essas informações, e esperamos aí o jogo contra o Santos. O Vasco, eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco vai fazer uma boa partida. A grande questão é se o Vasco irá conseguir vencer, mesmo fazendo uma boa partida. Tá bom? Um forte abraço, sempre Vasco, até a próxima.